Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Versículos de número 9 e versículos de número 10. A série Uma Nova História. O texto diz assim: Jabes, ou Jabes, invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Mas antes de ler assim, de começar a explanar sobre esse texto, eu quero ler o versículo 1 até o 9, para a gente entender, ou talvez até desentender. Mas vamos lá. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carme. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Paizinho Santo, obrigado pela leitura dessa palavra. E eu oro para que o Senhor nos acrescente a graça, o favor do Senhor, de tal forma que nós possamos ser libertos, edificados, transformados por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nessa noite o Senhor vai mudar destinos, o Senhor vai reeditar histórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre destino. Destino. Mas quero falar sobre história, porque destino e história são palavras comuns. Muitas pessoas pensam que elas estão destinadas ao sofrimento, estão destinadas ao fracasso, à derrota. Existem pessoas que já acostumaram com determinadas situações problemáticas na vida e elas as enfrentam há anos. E às vezes chegam para mim e dizem: pastor, ore por mim, porque eu estou passando por um deserto. Os anos passam, os meses passam, e a pessoa volta e diz: estou passando por um deserto. Mas é o mesmo deserto, aquilo não acaba. E parece que a pessoa, ela está vivendo, poderia dizer, um círculo. Um círculo. Mas esse não é o propósito de Deus. Você não tem que viver em círculo. Deus não nos chamou para viver em círculo. Deus nos chamou para viver em ciclos. Círculo, você roda e não sai do lugar. Você não avança. São as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas. Deus não te chamou para viver em círculo. Deus te chamou para viver em ciclos. Eclesiastes 3 diz que a vida, ela é feita de ciclos. Há tempo, um tempo determinado para todas as coisas. Então, eu vou ter tempo de rir, eu vou ter tempo de chorar, eu vou ter tempo de abraçar, eu vou ter tempo de deixar de abraçar. Eu vou ter tempo de costurar, eu vou ter tempo de rasgar. Eu vou ter tempo de plantar, eu vou ter tempo de colher. Então a nossa vida, ela é muito semelhante às estações. Nós vamos passar por situações na vida que nós vamos estarmos extremamente contentes, felizes, saltando de alegria, mas nós vamos passar por situações que nós vamos estar cabisbaixo, abatidos, tristes, mas depois as coisas mudam. É o que o salmista disse: o choro pode durar uma noite,
Mas a alegria, ela virá no amanhecer. E essa história desse homem que nós lemos agora, Jabes, ela é muito interessante. Porque ela fala justamente de um homem que conseguiu interromper uma história de fracasso, de sofrimento. Um homem que consegue mudar o destino. Quando você abre a sua Bíblia em Crônicas capítulo 4, você vai se deparar com uma lista, uma genealogia de aproximadamente 600 nomes. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Mas quando no capítulo 4, o que eu li aqui, aproximadamente, se não me falha a memória, 44 nomes foi lido. E o autor, o escritor, ele vem falando, mas chega num determinado momento, ele está falando, fulano gerou fulano, Beltrano gerou Beltrano, de repente ele para, dá uma limpada na garganta e começa a contar uma história de 2 versículos. Cós gerou Anube e Azobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ora, tomara que me abençoes, me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E aí ele volta. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, esse é pai de Estom. Estom gerou Bat-Rafa, que passeia, e Teina, pai de Inás. Ele volta. Vocês percebem que ele interrompe uma linha genealógica para fazer um comentário de um homem chamado Jabes. Ele interrompe para falar que esse homem, de toda aquela lista que ele leu de nomes, ele era o mais nobre. Algumas outras traduções, como aquele, vai dizer que ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Em outras palavras, havia uma luz nesse homem. Esse homem era diferenciado. Esse homem era um homem diferente. Havia algo especial na vida dele que fez com que o historiador fizesse uma pausa, desse uma limpada na garganta e mudasse a forma de falar. Quem era Jabes? O que mais me chama a atenção na história de Jabes é que, apesar dele ter nascido na tribo de Judá, e Judá significa louvado, glorificado, exaltado, uma tribo que tem um nome de alegria, o seu nome, Jabes, ele não condizia com o nome da tribo, ele era um paradoxo, o nome dele era diferente. Sabe qual era o significado do nome dele? Quando a mãe dele deu-lhe a luz, ela falou assim, você vai se chamar dor, o que causa sofrimento. Imagina, que nome! Isso foi atribuído a ele por causa do seu nascimento, porque a mãe dele o gerou com muitas dores. Agora, ele não é mais um bebê, ele cresceu, ele é um homem. Imagina a história desse homem, por exemplo, por onde ele passava, ele carregava esse fardo de ser alguém que produz sofrimento. Imagine quantos bullying que aconteceu com ele na escola. Era um peso que ele trazia sobre si. Ele era carimbado, rotulado
sofrimento. Ei, sofrimento, vem cá, preciso de você. Chama o sofrimento para mim. Imagina você ter esse nome, você carregar isso sobre você. Um nome que diz sobre dor, que diz sobre tristeza, que diz sobre luto. Aqui estava um homem que tinha tudo para ser um fracasso, tudo para ser fracassado. O seu destino já estava traçado pelo seu nome. E em uma longa série de genealogia, ele é mencionado não pelo mal. Quando o historiador para falar dele, não para falar do sofrimento, da dor, das lutas, não. Para falar dele por causa da sua vida de oração, por causa da sua fé. E isso fez com que esse homem interrompesse uma situação que já vinha na história para ele, um destino traçado para o sofrimento, por causa de uma oração. Ele foi tido como o mais ilustre e o mais nobre. Mas são 600 nomes, será que essas outras 600 pessoas não oraram em algum momento na vida? Claro que sim. Mas Jabes, ele provoca, ele interrompe. Ele não deixou o seu nome, sofrimento, definir o seu destino. Mas ele rogou a Deus, ele orou a Deus. Jabes foi um homem que conseguiu, através da oração, mudar toda a sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que por intermédio da palavra de Deus e por meio da oração, você consegue mudar a sua história. Porque Jabes foi o mais ilustre. Por quê? Sabe por quê? Muitos, quando estão frente a frente com o fracasso, eles acabam desistindo. Jabes não. Jabes, ele não agiu dessa forma, ele não desistiu. Eu gosto muito de uma frase que diz que o oposto do sucesso não é o fracasso. Não. O oposto do sucesso é a desistência. Amém? Diga comigo, o oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. A bem da verdade, ao longo desses anos eu aprendi uma coisa, que o fracasso, ele não é o oposto do sucesso, ele é a matéria-prima do sucesso. Você entende isso? O fracasso é a matéria-prima do sucesso. Daqui em Arcos tem talvez 25 quilômetros, e nós vamos para Arcos agora. Se eu andar 5 quilômetros, cheguei em Arcos? Sim ou não? Fracassei. Se eu andar mais 5 quilômetros, deu 10, cheguei em Arcos? Fracassei de novo. Se eu andar mais 10, cheguei em Arcos? Não, fracassei novamente. Se eu andar mais 5, cheguei. Opa, alcancei o objetivo. Então observe que o sucesso de chegar foi construído por etapas de fracasso. Quando Thomas Edison, pela milésima vez, conseguiu inventar a lâmpada, alguém disse para ele: "Ei, você fracassou 1000 vezes." Ele disse: "Não, eu simplesmente provei 1000 vezes como não se faz a lâmpada." O fracasso é a matéria-prima. Se você fracassou, você está no caminho. Agora, se você desistiu, você fracassou. Lamento em te dizer, aí você fracassou. Fracasso não é sinônimo, não é o oposto de sucesso. É matéria-prima para a construção do sucesso. Agora, a desistência, esse é o problema. Muitos de nós, muitas vezes, nós desistimos. E Jabes, ele não desistiu. Ele foi até o final. E o que o tornou mais ilustre que os seus irmãos? Um concurso que ele fez, um diploma que ele adquiriu,
porque foi eleito a algum cargo político da sua cidade, ou porque tinha talentos e habilidades? Definitivamente não. Ele foi tido como nobre e ilustre por causa da sua vida de oração. Uma vida de oração. E a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. Por quê? Por que Deus ouviu a oração dele? Porque ele orou de acordo com a vontade de Deus. Se você puder tirar um pouco desse retorno meu aqui e deixar só no meu ouvido, porque está dando muita microfonia. Ele entendeu que através da oração ele podia romper, ele podia crescer. E Deus ouviu. E Deus ouviu por quê? Por causa que ele orou de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus. E o que não é, no caso de Jabes, orar de acordo com a vontade de Deus? O que não é? Uma coisa ele não orou. Oh Deus, mande embora essa dor. Eu já não aguento mais tanto sofrimento. O meu nome é piada. Ah, Senhor, eu não suporto isso mais. Está tão difícil. Oh Deus, o que eu faço? Não. Não foi esse tipo de oração. De coitadinho, de vítima. Não. Ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Numa oração proativa. Numa oração que constrói. Eu poderia linkar 4 pontos da oração de Jabes que mudou a sua história e que serve de exemplo para mim e para você. Se nós queremos que a nossa história seja mudada como a de Jabes, nós precisamos orar no modelo que ele orou. E ele disse: Deus, abençoe-me muitíssimo. A primeira coisa que ele pediu foi bênção. Antes de pedir qualquer coisa material, ele pediu algo espiritual. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa que nós temos que entender: a nossa vida espiritual é o nosso carro-chefe, é a nossa vida espiritual que puxa a vida. Se você não estiver bem espiritualmente, você não estará bem em nada. Você não estará bem no seu casamento, você não estará bem na sua família, você não estará bem profissionalmente, você não estará bem consigo mesmo. Agora há pouco eu fiz uma brincadeira, talvez nem todos entenderam, mas minha esposa passou aqui dando um aviso. Eu a chamei de gata e perguntei: será que ela não topa namorar comigo? Eu só fiz isso porque eu estou bem espiritualmente. E se eu estou bem com Deus, eu estou bem com ela. Você entende isso? Não existe um casamento consolidado, fortificado, se o casal não estiver bem com Deus. Se a vida não estiver espiritualmente em altos níveis. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai amar o seu marido, mais você vai amar a sua esposa. Entende isso? É sobre Deus. A vida espiritual, ela trabalha todas as áreas da nossa vida. Então, primeiro, antes do seu casamento cair, ruir, primeiro que cai é a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, é algo que está dentro de você. Todas as decisões, todas as escolhas devem ter por principal a sua vida espiritual. Caso contrário, você será uma pessoa, aos olhos dos outros, bem-sucedida, realizada, mas por dentro infeliz, deprimida, sem vontade de viver. Todas as escolhas, todas as decisões devem ter as seguintes perguntas:
isso vai atrapalhar meu relacionamento com Deus? Tal negócio vai me distanciar da igreja? Tais amizades vão me tornar mais distante ou mais próximos de Deus? É isso que você tem que ter em mente. Sabe, ontem eu e o Romildo nós saímos. A gente sempre sai, todo sábado a gente sai a gente vai para algum lugar comer uma pizza, a gente sempre a gente faz isso. A gente está indo para quantos anos de casado? Bem, 30 aí? 32? 34 anos de casado. E a gente namorava todo sábado. E continua. Todo sábado a gente dá um jeitinho de sair. Não dá para comer vamos comer um sanduíche. Não dá, então vamos chupar um picolé. Mas a gente sabe que isso é saúde do casamento. Namoro não pode acabar no altar colocando aliança na mão esquerda. O dia que o namoro acaba, o casamento acaba. Mas ontem a gente estava vindo e a gente estava conversando sobre os nossos filhos, sobre como Deus foi tão bom conosco de criar os nossos filhos no Evangelho, e agora a gente tendo a oportunidade de criar os nossos netos. E ela falava uma coisa, ela falava, bem, eu paguei um preço, porque lá em casa uma escadinha, o Jonatas estava nos braços e a Raquel estava na barriga. A gente não tinha televisão em casa, então foi um atrás do outro. Então assim, os meninos eram tudo de uma vez. E ela falava, olha, quantas vezes eu queria estar lá assistindo o culto, mas eu tinha que ir para a escolinha com eles, porque a igreja não tinha a estrutura que tem hoje. Eu pagava o preço de não ouvir a pregação, para que os meus filhos ouvissem na salinha. Eu ficava com eles, eu ia com eles o tempo todo. Sabe, todo o sistema de criação nosso de filhos foi baseado na palavra, deles se firmarem na palavra, porque eu penso que a maior dor de um pastor é estar pregando num púlpito e sabendo que os seus filhos não estão aí. Eu penso que isso deve ser uma dor. E quando eu vejo um pastor assim, sabe, eu o abraço, eu oro com ele, porque eu sei que isso deve ser muito pesado, ele carregar isso. Mas não é o fato do ministério dele, é sobre a vida dos filhos. E aí ela falava, bem, sabe, hoje eu fico vendo os pais, quando eles vão matricular seus filhos nas escolas, eles estão preocupados no nível de estudo, no nível de não sei o quê, do filho dá isso, do filho dá aquilo, mas não pensa em botar um filho numa escola que tem princípios cristãos, que as crianças cresçam dentro da palavra, porque é isso que vai dar base para eles, quando eles enfrentarem Babilônia na faculdade, porque eles tiveram base, eles tiveram ensinamentos, princípios, valores. Não estou aqui para fazer propaganda de escola, mas formiga é privilegiada por ter. Temos condições hoje de pagar uma escola particular para os nossos netos? Temos! Mas queremos que eles frequentem uma escola que tenha princípios na palavra. Porque quando eles forem maior, a base vai vir muito forte. Você está entendendo? Um dia não vai ter, tudo bem. Mas quando não tiver, o que eu quero dizer com essa minha fala é que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, tudo o que a gente faz, tem que ter uma base, vida espiritual. Porque você pode estar em alta, você pode dizer, meu filho é isso, minha filha é aquilo, mas se não tiver bem espiritualmente, tudo que construiu, o castelo vai ruir, porque não tem base, não tem valor, não tem princípios. Faz sentido para você? Seus negócios, vou namorar com uma moça, esse namoro vai te aproximar de Deus ou vai te tirar da presença de Deus? Vou namorar com um rapaz, não sei o que. E aí? Vai te aproximar de Deus ou não?
Então Jabes, a primeira coisa que ele preocupa é com a bênção. Ele poderia dizer o que ele pediu depois: alargue minhas fronteiras, faça isso, faça aquilo, aumente minhas terras, que foi a oração dele. Mas a primeira coisa, bênção. Eu preciso de bênção. Bênção. E bênção no hebraico é barak. E barak, sabe o que significa barak? Poder, conceder poder para ser bem sucedido. Sabe quando você diz assim: eu te abençoo? Sabe quando seu filho chega e diz: bênção mãe, bênção pai, e você diz: Deus te abençoe meu filho? Sabe o que significa isso? Eu te concedo poder para você ser bem sucedido. Esse é o significado da palavra bênção. Quando nós falamos bênção, nem sabemos o que a gente está falando, mas bênção, o significado é esse. E ele diz: me abençoe, me conceda poder para ser bem sucedido. Em que área você precisa avançar? Além da sua capacidade, da sua habilidade, que área você precisa prosperar? E por que Deus nos abençoa? Sabe por que Deus nos abençoa? Deus nos abençoa, não é para você ter mais. Deus te abençoa, é para você repartir mais. Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação. Aí Deus disse: te abençoarei, te engrandecerei. Ponto. Deus poderia parar aí, mas o que Deus disse? Se tu uma bênção. Deus está falando para Abraão: Abraão, eu não vou apenas te abençoar, eu farei de você uma bênção. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer te abençoar, Deus quer fazer de você uma bênção. Jesus, ele diz: aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus poderia dizer: você será refrescado pelas águas, mas ele disse: não, vai fluir de você. Você se tornará numa fonte que vai abençoar os outros. Quando o salmista no Salmo 23 fala: ele enche o meu cálice e o meu cálice fica cheio, é isso? Não, o meu cálice o quê? Transborda. Deus te abençoa com a finalidade de que você seja bênção. Não é apenas para te abençoar, mas é fazer de você uma bênção. É fazer com que você transborde. E o que é transbordar? É doar. Sabe, eu penso que a oração mais medíocre que a gente possa fazer é: oh Deus, me ajuda, me ajuda um dinheirinho para eu conseguir. Senhor, não precisa muita coisa não, Senhor. Só isso, só aquilo outro. Sabe, irmãos, isso pode até arrotar a humildade, mas isso não passa de narcisismo. Isso não passa de egocentrismo. Parece humildade. Ô Senhor, me abençoa só com uma camisa, só com uma calça, só com tênis. Eu vou ficar muito feliz, Senhor. Você está pensando só em você. Você tem que pedir muito. Deus, me dá muito. Porque se o Senhor me der muito, eu também vou dar muito para as pessoas. Eu vou abençoar as pessoas ao meu redor. Eu vou abençoar a minha esquerda, a minha direita, a minha frente. Quem estiver atrás de mim, Deus, entorna. Porque se o Senhor entornar, eu também vou entornar. Eu vou derramar na vida das pessoas. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, quando ele venceu Golias, ele levantou os abatidos, os desanimados. A vitória de Davi não foi a vitória de Davi, foi a vitória de Israel. A sua vitória não é sua vitória. As suas conquistas não são só suas conquistas. O seu crescimento não é só sobre o seu crescimento. Não é sobre você. Não é. Quantas vezes você vê situações que você não consegue resolver porque você não tem recurso? Já pensou se você tivesse recurso? Não seria melhor? Não seria? Mas você precisa mudar esse cabeção seu. Você tem que quebrar algumas coisas que estão aí dentro. Como crenças de não merecimento. Tem gente que acredita que não merece. Sabe, ele ora a Deus. E aí depois que ele pede a bênção, ele fala: que o Senhor alargue as minhas fronteiras. O que é alargar as fronteiras? É ampliar os meus territórios. Senhor, quebre os meus limites. Seu segundo pedido de oração foi para que Deus alargasse suas fronteiras. Todos nós temos fronteiras em nossas vidas. Quais são suas fronteiras? Quais são suas limitações?
financeiras, familiar, emocional, espiritual, sentimental? Quais são suas limitações? Quais são seus bloqueios? São emocionais? É inferioridade? É autocompaixão? O que não está resolvido dentro de você? Que bloqueios mentais você tem que te impede de tirar uma CNH? Que bloqueios mentais você tem que te impede de passar no concurso? Que bloqueios mentais você tem que você não consegue prosperar materialmente? O que está acontecendo com você? Eu gosto da palavra prosperidade. E por que eu gosto da palavra prosperidade? Porque eu entendo o sentido original dela. Prosperidade para muita gente é dinheiro, mas segundo a Bíblia não tem nada a ver com dinheiro. Sabe, a palavra prosperar significa avançar. Diga comigo, prosperar é avançar. Então, quando eu estou prosperando, eu estou o quê? Avançando. Estou prosperando no meu casamento, estou prosperando na minha família, estou prosperando na minha saúde emocional, estou prosperando nos meus negócios. Prosperar é avançar, e quem rompe limites avança, alarga as fronteiras. Avançar não é sobre circunstâncias. Às vezes as circunstâncias não são boas, mas sem perceber elas estão te fazendo avançar. É como José. Deus tinha um plano de levá-lo ao governo do Egito, mas ele foi traído pelos irmãos, foi lançado numa cova, foi vendido como escravo, foi caluniado na casa de Potifar pela mulher, foi para a cadeia, foi esquecido na prisão. Mas em tudo isso, as circunstâncias não estavam legais, mas ele estava avançando. Tudo tinha um significado, tudo tinha um propósito. Todas as coisas, como diz a Bíblia lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estavam cooperando para o bem de José, para levá-lo para o propósito. Então avançar não é sobre circunstâncias. Talvez você está vivendo uma circunstância ruim, e dentro dessa circunstância ruim você está avançando. Parece que não, mas está. Porque quando você está em Cristo e ama Cristo, todas as coisas contribuem juntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alargar as fronteiras é pedir permissão para avançar, e só avança quem decide deixar para trás o que precisa ficar para trás. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para as que estão diante de mim. Olha, presta atenção no que ele está dizendo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avanço, e ele diz, avançando para as que estão diante de mim, para as que diante de mim estão. Presta atenção nisso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, esquecendo-me e avançando. Só avança quem decide deixar para trás o que precisa ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás. Não é uma escolha. Precisa ficar para trás. Esse ponto da oração de Jabes nos mostra bem claro que ele estava deixando o passado no passado. Só consegue mudar o destino, só consegue mudar a história quem consegue esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me. Avança, só avança quem esquece. Diga comigo, só avança quem esquece. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, só avança quem esquece. Você entendeu isso? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando José estava no Egito, ele teve 2 filhos. Gênesis capítulo 41, verso 50, vai dizer o seguinte: antes de chegar a fome,
nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de quê? Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José teve 2 filhos, 2. Qual foi o nome do primeiro? Qual foi o nome do primeiro? E qual foi o nome do segundo? Efraim. O que significa Manassés? Esquecer. E o que significa Efraim? Prosperar. Você só prospera depois que você esquece. Efraim só vem sobre a sua vida depois que primeiro vem Manassés. Faz sentido? Se Manassés não nasce, Efraim não nasce. Se você não esquece, a prosperidade não vem. Prosperidade não vem. Deus está nos dizendo: só prospera quem esquece. Mas aí ele faz a terceira oração. Ele diz: que a tua mão seja comigo, a tua presença seja comigo. Jabes, ele entendeu que sem a presença de Deus, ele jamais faria diferença na sua geração. O que te torna diferente do mundo não é suas habilidades, suas características humanas, mas é a presença de Deus sobre a sua vida. Deus tirou o povo do Egito com a promessa de que eles iriam para uma terra que manaria leite e mel. Êxodo, por várias vezes nós vamos encontrar isso. Mas me chama a atenção o capítulo 33. Quando Deus diz: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus falou para Moisés: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. Eu não irei com vocês. E sabe o que Moisés disse para Deus? Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Deus, para nós é mais importante a tua presença do que tudo. Por que Moisés disse isso? Hoje eu estava meditando nesse texto, eu cheguei a uma conclusão. Ele disse isso porque ele entendeu que o leite e o mel não manariam da terra, manaria na terra. Não manaria da terra, mas na terra. O que faria o leite e o mel manar na terra era a presença de Deus na vida deles. Você entende isso? O leite e o mel não mana da terra, mana na terra. E é a presença de Deus sobre mim que faz a terra manar leite e mel. Bom, eu cheguei à conclusão que Moisés conhecia a história de Abraão. E Moisés sabia que Deus mandou Abraão para a terra que mana leite e mel. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Interessante que essa palavra no hebraico ela é muito poderosa. Let leha. O que significa isso? Sai para dentro. É incrível. Deus falou com ele: sai para dentro. Vai para ti mesmo. Sai para uma jornada. É como se Deus estivesse falando assim: você vai sair da terra dos seus pais, você vai para um lugar, mas eu vou mostrar para você quem é você. Você precisa se conhecer. Leleha, vai para ti mesmo. Sai por ti mesmo. Abraão chegou na terra que mana leite e mel. Oh, maravilha, glória a Deus, cheguei lá. Gênesis capítulo 12, verso 10. Ora, disse o Senhor: Abraão, sai para a terra que eu, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 10. Olha o que Abraão encontrou lá. Abra aí, Gênesis capítulo 12, versículo de número 10. Abraão, no versículo 1 e 2, Deus manda ele ir para a terra. Sai da tua parentela e vai para a terra. No versículo 10, Abraão chega na terra. E como é que ele chega na terra? Havia
fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ei, mas Deus não manda Abraão para uma terra que mana leite e mel? E quando Abraão chega na terra que mana leite e mel, o que tem lá? Fome. Fome. Isso é muito poderoso. Abraão não encontrou leite, não encontrou mel, pelo contrário, ele encontrou fome. E é isso que muitas vezes acontece comigo, que acontece com você. Muitas vezes porque as coisas não se parecem com aquilo que Deus nos falou, porque as coisas não se parecem com aquilo que Deus nos prometeu. Então o que a gente faz? A gente sai, a gente abandona. Você está entendendo? Ei, você está aí? A terra mana leite e mel, beleza. Cadê o leite e mel? Só tem fome. Porque quando fala uma coisa, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar um casamento próspero, aí você imagina um príncipe encantado, um cara que não tem defeito. E de repente você vê uma pessoa com um monte de problema, e você diz: Deus, mas o Senhor falou que ia me dar um casamento abençoado. É a terra que mana leite e mel, mas primeiro tem fome. Você precisa acreditar. É a presença de Deus na sua vida que vai fazer a coisa florescer, que vai fazer a coisa romper. A terra por si só não mana leite e mel. O que faz a terra manar leite e mel é a presença de Deus sobre a sua vida. Moisés entendeu o que Abraão não entendeu, é que o leite e o mel não manam da terra. O leite e o mel, eles manam na presença de Deus sobre nós. Não é o lugar que você está que te abençoará, é a presença de Deus sobre a sua vida que abençoará o lugar aonde você está. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Isso que acontece sobre você. São tantas bênçãos. Quando você ora para ser uma bênção, para ampliar seus limites, para ter a presença de Deus, você começa a incomodar o diabo. E aí você precisa do outro ponto da oração: Deus, proteja-me, livre-me do mal. Deus começa a tirar pessoas de sua vida. Quando você ora, Deus, me livre do mal, Deus vai tirar pessoas da sua vida. Deus vai tirar pessoas do seu caminho. E você vai se sentir abandonado. Você vai se sentir rejeitado. Mas no fundo não é rejeição, não é abandono, é livramento. E por que Deus tira determinadas pessoas das nossas vidas? Porque Deus ouve determinadas conversas que você não consegue ouvir. Faz sentido? Eu caminho para o fim. Existe uma batalha em nossa volta. Jabes sabia disso. Pedro disse na sua carta, no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lucas 4, depois que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o texto diz: passado que foram essas tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até por momento que? Momento que? Isso quer dizer que ele voltaria. Você estava no mundo, perdidão, demoniado, sei lá o que você estava arrumando. Você entregou sua vida para Jesus, o diabo teve que sair. Mas ele saiu até o momento que? Oportuno. Por isso Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque ele anda como um leão ao seu derredor, procurando quem possa devorar.
Quanto mais Deus te abençoa, mais batalha você vai ter, mais guerra você vai ter, mais confronto você vai ter. E sabe o que Jesus nos ensinou a fazer? O que Jabes faz nessa oração. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com Jabes eu aprendo que o maior mal não está fora de mim, mas está dentro de mim. E Tiago, ele confirma essas palavras quando ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então uma cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O texto diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado quando está atraído e seduzido pela própria cobiça. Então, ele nos ensina que nós devemos orar para que Deus nos livre do mal. Primeiro, Deus abençoe-me. Segundo, Deus amplie as minhas fronteiras, os meus limites. Terceiro, ele diz: Deus, que a tua presença seja sobre mim, tua mão seja comigo. E por último ele diz: livra-me do mal. E quando ele faz isso, tudo muda, a história muda. O homem que nasceu para ser a dor, o homem que nasceu para ser o sofrimento, tem toda a sua história mudada, seu destino mudado por causa de uma oração. E é isso que eu quero te convidar a fazer agora: uma oração que mude o seu destino, uma oração que mude a sua história.